meus queridos alunos da Escola Municipal Padre Joaquim Félix. Estou aqui com vocês para conversarmos um pouco, nesse momento de aulão que vocês estão tendo, e fui convidado pela professora Amanda, que ficou responsável pelo aulão de geografia, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre um assunto tão presente nesses últimos meses, que quem está nos meios de comunicação, pelos jornais, pela internet, vocês devem ter assistido um pouco, lido também, assuntos relacionados a esse tema que a gente vai discutir, esse tema que a gente escolheu para discussão, que são queimadas, incêndios florestais e focos de calor, Como também quando eu for falar de incêndio, eu vou pincelar também sobre incêndio em terreno urbano, certo? Então, esses minutinhos que a gente vai ter aqui são minutos preciosos, que estarei com vocês. Para quem não me conhece, sou Walter Júnior, professor de geografia, professor na Escola Estadual Senador Zé Bernardo, mas que tenho uma história também aí com vocês na Municipal, certo? Passei boa parte da minha vida trabalhando nesses corredores dessa bela escola. Então, prazer estar voltando, mesmo que voltando em minutinhos, São os minutinhos que eu irei ficar com vocês, mas de uma certa forma eu continuo dando essa contribuição à Escola Municipal Padre Joaquim Félix, contribuição à educação do nosso município, Então, para a gente compreender melhor essas diferenças que há entre queimadas, incêndios e focos de calor, a gente vai ver aqui. Vamos ao primeiro tópico, Para a gente entender melhor, assim, para a gente chegar a esse, eu consultei artigos, livros e também colegas principalmente de bombeiros, que faz parte do grupo Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte, para a gente ver as realidades, existentes não só no Brasil no geral, mas também aqui na nossa região, certo? Então vamos ver aqui. Nosso primeiro momento de discussão será foco de calor. Então, um foco de calor é capturado pelos satélites, monitorado pelos satélites, que estão a uma altura de 700 a 900 quilômetros, Então, 700 a 900 quilômetros está na nossa atmosfera, Então, de que maneira os satélites configuram um foco de calor? Então, a qualquer temperatura registrada acima de 47 graus Celsius, já enquadra como um foco de calor, uma quintura que é captada, esse foco é captado pelas lentes dos satélites, então pelos sensores que o satélite tem, e no caso os satélites mostram logo, onde está tendo esse foco de calor, Aí a gente vai ver dentro desse foco de calor, como a gente frisou aí, temperaturas registradas acima de 47 graus, Então, a partir daí a gente vai ver se é um incêndio que está tendo, se é apenas uma queimada, e assim sucessivamente. Então,
Esses satélites, né? Então eles tiveram ao longo de alguns anos o Instituto Nacional de Pesquisas, eles avançaram na auditoria dessas detecções de fontes, né, de focos de calor, com o intuito de quê? De evitar falsas detecções, né? Que às vezes era visto, é, os focos eram vistos, né, estudados na era captados, mas às vezes não era nada disso, era apenas uma certa alteração na temperatura, né? Então, com o passar dos anos, o INPE foi se aprofundando, né, melhorando os equipamentos e chegando a esses registros de temperaturas de 47 graus, né, como focos de calor. Então, um incêndio ou uma ocorrência podem gerar um ou vários focos de calor, dependendo da extensão da linha do fogo. Então a gente vai ver isso, né? E há registros que se formam, né? São pequenos os focos, como vocês podem ver aí, né? Nesse mapa, nessa imagem desse mapa que a gente tem aí, a imagem de um mapa do INPE, onde registra alguns pontinhos vermelhos, né? Nesse mapa à esquerda aí, no caso. Alguns pontinhos vermelhos que exatamente são focos de calor que foram registrados pelos satélites e que aí, nessa região, né? A gente vê aí que é a região norte, né? Exatamente onde há mais indícios de queimadas. E desses pontos que tem aí, são pontos exatamente de ocorrências de focos de calor, né? Eventualmente a queimadas ou incêndios nesses focos que foram capturados pelos satélites, né? Monitorados e detectados pelos satélites. Ao lado direito aí vocês veem a imagem de um incêndio, né? De uma grande proporção, que a gente vai ver mais detalhadamente na frente, tá certo? Vamos ao próximo slide. Então a gente vai ver aí queimada. O que seria queimada? Então a gente vai começar a ver essas diferenças, certo? Então vamos ver aí. Queimada é uma antiga prática agropastoril ou florestal que utiliza o fogo de forma controlada. Preste atenção a essa frase que eu li aí. De forma controlada para viabilizar a agricultura ou renovar as pastagens. A queimada deve ser feita sob determinadas condições ambientais que permitem que o fogo se mantenha confinado à área que será utilizada para agricultura ou pecuária, certo? Então, queimada é quando há, né, a gente viu aí que são práticas antigas, né? Práticas antigas. Eu acredito que vocês, a maioria de vocês, tem alguém na família que trabalha em agricultura. Nós vivemos numa cidade pequena, uma cidade onde a agricultura é um meio muito forte, né, de trabalho, e que todas as famílias, né, têm um agricultor e, de uma certa forma, ele faz esse manejo, né, eventualmente nas terras onde está, né? Então é uma prática antiga que é feita para aquelas áreas que servem tanto para a pastagem, né, como também para a agricultura. Eu lembro que lá no sítio, lá em casa, quando eu era pequeno, né, como eu andava mais no sítio e sem tanto compromisso, né? Então eu via o pessoal queimando e eu ficava naquela dúvida, para que vai queimar, né? Para que vai queimar? E eu lembro que meu avô dizia muito, meu filho, tem que queimar porque os nutrientes da terra, né, eles se renovam com a queimada. Então
aqueles nutrientes, a terra vai se fortalecer cada vez mais, certo? Então, as cinzas que ali ficam contribuem com a fertilidade, né? Num primeiro momento. Mas o fogo, quando ele é recorrente, né? Quando é recorrente, empobrece o solo. Então, a maioria dos agricultores, eles fazem mais ou menos um descanso de terreno. Então, por exemplo, eles queimam 3 anos consecutivos. No quarto ano, eles já vão para outro lugar. Aquela terra que foi queimada os 3 anos consecutivos, ela vai ficar em repouso durante um ano, né? Para ver, porque já teve fogo 3 anos consecutivos ali. Então, um ano de descanso dá para fortalecer, né, mais aquele terreno que ali está, né? Então, de uma certa forma, as queimadas, essa antiga prática, ela também, o agricultor ele usa, né, desse raciocínio que a terra ela tem que ter um certo período de descanso, porque se todo ano ela for queimada naquele mesmo lugar, os nutrientes cada vez mais vão perder, né, perder força. E aquela terra, eventualmente, num futuro, se torna uma terra em processo de desertificação, né, porque não vai ter nutrientes, não vai nascer mais nada ali, né? Então, tem que ter esse descanso, né? Então, para a queimada não se transformar num grande incêndio, é preciso aplicar algumas técnicas, né, que a gente vai ver aí. Vocês estão vendo nessa imagem no lado esquerdo, que é uma queimada que está tendo num certo terreno, né, e de uma certa forma ainda é pequena proporção, né? Então é uma queimada controlada. Então algumas técnicas para chegar à queimada controlada também a gente vai observar, né, nessa aula que a gente está vendo aqui, certo? Então, as queimadas são caracterizadas por serem controladas. Quando uma queimada não é mais controlada, aí a gente vai para um outro estágio, certo? Então vamos ver aqui. De que maneira a gente pode fazer uma queimada controlada? Então a gente pode usar do aceiro, né? O aceiro é realizado antes e durante operações de prevenção de fogo em mato, por meio de ferramentas ou tratores, né? Pode usar uma enxada, né, para abrir uma certa vala, ou você pode usar um trator, que seria uma forma mais rápida, né? Raspa-se uma área de vegetação de forma que fique uma área de isolamento entre as vegetações, né? E evitando a passagem do fogo. Você pode observar aí, nós temos aí nas duas imagens, mostrando mais ou menos uma forma certa de se fazer um aceiro. Nós temos aí as cercas, né, que dividem as duas terras, e vocês podem notar que entre uma vegetação e outra, a cerca que divide as duas terras aí, existe uma certa delimitação. Exatamente, isso daí é chamado de aceiro, porque foi raspado para que o agricultor ele pudesse colocar fogo, né, nas suas terras, fazendo a queimada controlada, não tendo medo de que esse fogo ele possa virar uma coisa pior, né? E a gente vai ver, novamente eu vou dizer, quando uma queimada se descontrola, aí parte para um outro estágio. Na próximo slide a gente vai ver exatamente isso, certo? Então, o aceiro de fogo só é recomendado por quem domina a técnica, né, sobre o risco de causar um outro incêndio, tá bom? Então, a maioria aqui na nossa região, quando o pessoal faz as queimadas, eles sempre, como na maioria são queimadas pequenas, né, às vezes queima coivara eles limpam um certo terreno e queima coivara,
né? Mas de uma certa forma eles estão ali presentes para que esse fogo não se alastre, né? Tem que ver também a questão do vento, que às vezes o vento leva, se eventualmente eu tô ali fazendo uma queimada e começa a ventar fortemente, bruscamente, é arriscado levar uma flerpa, né, para um certo terreno e ali começa uma queimada descontrolada, certo? Então, quando se tem uma queimada controlada, quando a pessoa tem o domínio daquele local que ele está preparando, certo? Então, o aceiro serve para isso, exatamente para isolar uma vegetação de outra, para que não se descontrole a queimada. O próximo slide, aí vem o incêndio florestal, né? É um fogo que se propaga sem controle numa área florestal, afetando os combustíveis vegetais, flora e fauna, né? Porque ataca não só a vegetação que tem ali, mas também os animais, eles vão sofrer com o incêndio. O incêndio florestal distingue-se de outros tipos de incêndio pela sua ampla extensão, a velocidade com a qual se pode estender desde o seu lugar de origem, né, de onde foi iniciado, o seu potencial para mudar de direção inesperadamente, né, aí vão surgir alguns aspectos, né, principalmente o vento, né, e a sua capacidade para superar obstáculos como estradas, rios e aceiros. É isso? Como eu digo, se um vento estiver muito forte, né, um incêndio pode causar danos jamais reversíveis, né? Então são danos que pode destruir várias coisas. Aquilo que estiver no caminho do incêndio, certo? Então, lembre-se, quando a queimada não é controlada, ela torna-se um incêndio, né? Porque é uma proporção maior. A pessoa não vai ter mais controle. Depois que um fogo se descontrola, é muito difícil apagar, né? Muito difícil apagar. Então a gente vê aí nas imagens esses dois incêndios em florestas, né? E vocês podem perceber nesse do lado direito, nessa imagem do lado direito, que há um rio e alguns animais estão dentro desse rio, tentando se salvar, né? Mas vocês podem notar que as labaredas estão enormes e o vento pode, né, pular esse obstáculo. Porque no caso o rio aí está como se fosse um obstáculo, né? Uma forma de refúgio para esses animais e também seria um obstáculo para que o fogo não passasse para o outro lado. Mas quando um fogo é grande e há ventos, né? Então alguns resquícios desse fogo pode ultrapassar esse obstáculo e afetar o outro lado, né? O outro lado do rio, certo? Então o incêndio florestal é enorme. Vocês podem ver que até o mês passado a gente viu o Pantanal, né? Pantanal Mato-Grossense, como também a Amazônia, né? A floresta amazônica, elas tiveram recordes de incêndio no país, né? Foi o ano onde ocorreu mais incêndios aqui no Brasil, né? Então aí surgem essas duas regiões que eu falei aí. Na maioria são áreas que são usadas para pastagem, né? E que os grandes fazendeiros, eles derrubam a vegetação nativa para fazer pastagem, né? Para o gado, criação, e simplesmente queimam aquela região, aquela vegetação, sem controle. O que é que eles querem? Querem campos abertos, né, para que a pastagem nasça, né,
pasto para que o gado se valorize, infelizmente, né? Então, a maioria desses incêndios ocasionados no Pantanal e na floresta amazônica nesse ano de 2020 foi recorde. Por exemplo, aqui em 14 dias do mês de setembro, a Amazônia teve mais focos de incêndios que em todo setembro de 2019. Em 14 dias de setembro. Houve um aumento de 34% no desmatamento da Amazônia. Então, um dos aspectos mais influentes para isso foi a agropecuária, né? Agropecuária, que exatamente para a criação da boiada, né? Desses grandes fazendeiros que lá existem. Então, por exemplo, a área queimada no Pantanal equivale a 3 distritos federais, né? Então é um absurdo. Esse ano foi um absurdo os incêndios aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, de janeiro a setembro de 2020, o bioma Pantanal, só o Pantanal, teve 32.910 focos. O ano passado, no mesmo período, foram apenas 6.646 focos. Olha a diferença. De 6.476 no período de 2019, no caso de janeiro a setembro, com a diferença desse ano de 2020, foram 32.910. Né? Um aumento aí drástico em relação ao mesmo período de 2019. Certo? Então, queimadas são controladas, incêndios são as queimadas descontroladas. Certo? Incêndio em terreno urbano. Então, a queima de lixo doméstico praticada por diversos cidadãos, como forma de dar fim a lixos em terrenos baldios, além de causar danos à saúde pública com a fumaça, provoca risco de incêndio em proporções maiores, destrói a vegetação e pode causar a morte de animais nas redondezas. A ação pode gerar multa, podendo configurar crime sob pena de até 4 anos de detenção, né? Então, vocês podem ver aí que os incêndios em terrenos urbanos são bastante vistos, né? A gente pode dar um exemplo aqui. O mês passado também aqui em São João houve, né, vários focos de incêndios, não eram queimadas, porque, por exemplo, eu vou citar aqui um que houve lá próximo ao cemitério, né? Ali próximo ao cemitério, mais ou menos à frente dele, foi um incêndio ocasionado por pessoas que foram, né, queimar lixo e simplesmente achavam que aquele fogo ia ficar só naquela partezinha que ele colocou. Foi embora e ocasionou, né, um grande incêndio ali, em proporção que até os bombeiros estiveram aqui. Lá no Dari Dantas também, no conjunto Dari Dantas, vários dias de incêndio ocasionados por pessoas que colocavam fogo em lixos, em coivaras, né, em pastos e assim sucessivamente, né? Então, a gente via pelo Facebook muitas reclamações, né? Até pessoas que filmaram ao vivo esses momentos. Então, assim, são incêndios, são queimadas descontroladas. É aquilo que a gente não pode, que a gente só vê o início, mas não consegue mais controlar. Certo? Então, essa diferença de queimadas para incêndios. Vocês veem aí imagens de aceiros de ruas, né? Pequenas cidades começam do lado esquerdo e grandes cidades começam do lado direito, mas na mesma proporção. São incêndios ocasionados por pessoas que muitas vezes a gente quer entender e quer pensar que a maioria é causada por pessoas que acham que não tem, né, não são maliciosas, mas a gente sabe também que existem pessoas maliciosas que fazem só para o mal, né? Espero que aqui em São João o que tenha ocorrido não tenha sido levado para o lado irracional, né? Porque
Isso daí pode agravar aquelas pessoas que têm problema de respiração, né? Principalmente são as mais afetadas, e de uma certa forma afeta todos que estão naquela região onde está tendo um incêndio, porque a fumaça ela prejudica, né? Prejudica a saúde, tá bom? Punição, existe punição, como a gente viu, até 4 anos de prisão para quem ocasiona, né? Quem provoca esses incêndios. Então, seja de forma intencional ou por acidente, né? Mesmo por acidente a pessoa pode responder, viu? É crime ambiental isso e rende punição em instâncias variadas. Ou autores respondem em esfera administrativa, né? Os municípios têm suas leis. Tem suas leis de punição. Eu acredito que São João também tenha. E que as pessoas podem, né, serem punidas por isso. Irresponsabilidade é fogo. A gente quando viaja e vê focos de incêndio próximo às margens das rodovias, aquilo no mínimo foi uma bianinha de cigarro que alguém jogou, né, que é um dos maiores causadores de incêndios nas margens das estradas, é exatamente aquela bianinha de cigarro. Então, se você conhece alguém que fuma, peça pelo amor de Deus, nesse período seco que a gente está, né, que não joguem as piúvas de cigarro nas margens, porque o capim que está ali nas margens, a vegetação que está ali próxima às margens das estradas, estão seco, né? E a gente já vive numa região super seca, que a umidade, que são as gotículas de água no ar, né, são bastante poucas, né? Pequenas não, poucas. Então, nós vivemos aqui numa imunidade, uma umidade bastante baixa, né? Bastante baixa. Então, alguns problemas que pode ter da umidade, complicações alérgicas, né? Sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, né? Entre outras e outras questões. E essa umidade baixa faz com que os incêndios aumentem, né, nas pastagens e floresta, certo? Então, como eu disse, a umidade, essas gotículas de água que existem no ar são baixas nesse período, principalmente no período de final de agosto até dezembro, certo? Então, é onde os baixos níveis de umidade chegam até próximo 10%, certo? Então é um estado de alerta, de emergência quando chega a isso. Passando de 30% para baixo é um estado de emergência. Por isso que a gente tem que beber bastante líquido, certo? Então aí a gente conclui esse momento. Espero que eu tenha colaborado com vocês, né? E que vocês tenham entendido a questão, o que é foco de calor, o que é queimada, o que é acero, o que é incêndio florestal, o que é incêndio em terreno urbano, certo? E lembre-se, existe punição para quem coloca incêndio, né, coloca fogo onde quer que seja, ou seja, de forma intencional ou por acidente. De qualquer forma, se for descoberto, a gente vai responder por isso, tá certo? Então, um dado que tem aí nessas imagens, né, que a gente vê aí, responsabilidade é fogo. Evite queimadas no campo e na cidade. 99% dos incêndios são causados por pessoas, por nós, homens, certo? Então, um abraço a todos e que a nossa contribuição tenha sido de grande importância para vocês.